A paz do Senhor, irmãos. Eu venho da parte do Senhor trazer mais alguns versículos bíblicos, né? Trocar uma conversa com os irmãos. E eu quero ler no livro de Apocalipse. Você pode pegar a tua Bíblia, né? Apocalipse 20. Apocalipse significa revelação, tá, irmãos? Então, o livro de Apocalipse é a revelação da parte do Senhor. Apocalipse 20, eu vou no 12. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Aqui é que eu quero chamar a tua atenção. Foram abertos os livros, e também foi aberto um outro livro, o livro da vida. Essa passagem ela está em Apocalipse 20, 12, tá? Eu quero ler uma outra passagem que ela está no livro de Romanos 10, 9. Tá escrito assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a tua boca confissão para a salvação. O que eu tô querendo falar com essa palavra? O que o Senhor tá querendo falar com essa palavra? Vamos lá. O homem e a mulher casa, tem a criança, né? Tem um filho, vai lá no cartório e registra essa criança. Essa criança ela vai ter um registro, né? O nome do pai, o nome da mãe, vai ter o nome da criança. Registrou aquele papel. Quando essa criança crescer, essa criança, se ela for tirar o título de eleitor, ela vai ter que ir lá tirar um outro documento. Vai precisar tirar também a carteira de identidade, né? A carteira de identidade. Olha só, quantos documentos precisa? Nasceu, precisa do registro de nascimento. Depois precisa de carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de motorista. Acho que é esses os documentos que precisa, né? Se você for... você pode tirar um passaporte. Sem passaporte você tem lugares que você não consegue ir. Se você não tiver nenhum desses documentos, irmão, nenhum desses documentos, e quando casa ainda tem a certidão de casamento. Se você não tiver nenhum desses documentos, a tua vida vai ser barrada em qualquer situação. Qualquer situação. E esses documentos, eu vou no cartório. Certo? Para tirar esses documentos. Dependendo a idade, tira título de eleitor. Dependendo da idade, não tira título de eleitor. Porque existe-se as leis do homem e nós temos que cumprir. Aí eu vou e leio lá em Apocalipse e leio lá em Romanos. Romanos eu li assim, Romanos 10, eu vou 10. Visto que com o coração, eu vou 10:9. A saber, se com a tua boca confessares, a tua boca confessares que Jesus é o Senhor. Aí você vem no Apocalipse 20, 12. Eu vou pegar na metade do 12. Foram abertos os livros e também foi aberto um outro livro, o livro da vida. O que Deus está querendo falar com isso? Vamos lá. Aqui em Romanos, eu aqui em cima dessa terra, eu vou numa igreja, aí
aquela autoridade que está lá na frente, ela vai perguntar assim: quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí eu vou levantar a mão e vou falar assim: eu quero aceitar Jesus. Aí o pastor ou aquela autoridade que está lá na frente vai chamar. Aí eu vou confessar com a minha boca e aquele pastor, aquela autoridade vai fazer uma oração. Isso tudo no espiritual. E vai pedir para Deus perdoar o pecado e escrever o meu nome no livro da vida, que é onde que está aqui em Apocalipse. Foram abertos os livros. Todo aquele que levanta a mão, que aceita Jesus, que recebe a oração para ter o nome escrito no livro da vida, vai ser um livro desse aqui. Foram abertos os livros. Então, eu aceitei Jesus. Eu tenho um livro. E aí, o que esse livro está sendo anotado? Tudo o que eu passei a fazer após eu aceitei Jesus. Após eu aceitei Jesus. Aí depois está escrito assim, ó. E também foi aberto outro livro. Esse aqui é o livro que está na mão de Deus. O livro da vida. Então vamos lá. Você vai no dia da eleição, você vai lá, eles te chamam pelo nome. Chama lá. Rosíris Aparecida Câmara, sou eu. Aí eles pegam meu título, pode ir lá votar. Aqui é a mesma coisa. Vai ter os nomes de quem levantou a mão, aceitou Jesus, e vai ter o outro livro, que é o livro que está na mão de Deus. Agora, se aquele livro que está na mão de Deus não tiver o meu nome, irmãos, se você continuar lendo Apocalipse 20, fala assim, ó, Apocalipse 20, continua lendo lá, 20, 15. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Eu só consigo votar se eu tiver o título de eleitor. Quando eu chegar lá, o meu nome vai estar lá. Aí eu vou votar. Eu vou ser julgada só se eu, aqui em cima da terra, não é depois que morreu. Depois que morreu, eu já não tenho mais o que fazer. Eu fui numa igreja, aquela autoridade perguntou: quem quer aceitar Jesus? Aí eu ergui a minha mão e falei: eu quero aceitar Jesus. Aquela autoridade me chamou lá na frente e fez a oração. Aí com a minha boca, porque aqui em Romanos está falando, se com a tua boca, não é com a minha. A minha eu vou confessar para mim. A sua você vai confessar para você. Se com a tua boca você confessares, aí o que vai acontecer? Aquela autoridade vai fazer uma oração, pedir para Deus perdoar o pecado, escrever o teu nome no livro da vida. Quando for aqui, Apocalipse 20, pode começar do 11, 20, 11, você vai ver lá, o julgamento final. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro. Se lá nesse outro livro, que é o livro da vida, o meu nome ou de algum que ouvir esse vídeo não tiver, não vai ter nem julgamento. Porque Deus entende que a pessoa que não foi na casa dele, ergueu a mão e aceitou Jesus, não quis Jesus. Então assim, se hoje eu não quero Jesus, como posso eu querer depois morar na casa dele? É uma coisa de se analisar. Aí algumas pessoas podem falar assim, não, mas eu já fui na igreja, mas ninguém me fez essa pergunta. Então observa. Porque se não tiver conforme a Bíblia, não vai dar certo. Você precisa ir numa igreja aonde, no final
da ministração da palavra, a pessoa pergunta, aquela autoridade pergunta, tem alguém que quer aceitar Jesus? Se caso lá na onde você está indo não fizer essa pergunta para você, chega nessa autoridade e fala, olha, eu ouvi falar assim e eu quero aceitar Jesus. Para que essa pessoa... Aí se ela falar assim, não, mas aqui a gente não tem essa prática. Então você sai desse lugar e vai num lugar aonde se pratica essa passagem. Porque se lá no dia, Apocalipse 20, no julgamento final, o teu nome ou o meu não tiver nesse livro da vida, não vai ter a oportunidade de falar assim, eu não sabia. Não, ponha o meu nome agora. Não vai ter essa oportunidade. A oportunidade é agora. Porque tá aqui, ó, Apocalipse 20, 15. Quem não tinha o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Adivinha quem vai estar lá? É aquele que às vezes tem tirado a tua paz aqui em cima da terra, Satanás. Porque esse lago de fogo, Deus não fez para o homem, e sim para os demônios. Porque os demônios viram Deus, viram a glória do Senhor e desobedeceram. Então Deus fez esse lago de fogo para os demônios, não foi para mim e para você. Só que se eu e você não ler Bíblia, se deixar levar pela grande multidão, e aí você pode ir para esse lugar. Está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, quando o Senhor Jesus, Isaías, 700 anos antes de Jesus, o livro de Isaías, você pode ler lá, 700 anos antes de Jesus vir em cima dessa terra, Isaías falou sobre Jesus. 700 anos mais 2026, olha quanto tempo tem isso escrito. Isaías falou sobre Jesus. Quando Jesus veio, a mais alta autoridade, Caifás, não reconheceu Jesus. Achava que ele estava mentindo. É igual hoje eu e você ler a Bíblia e não acreditar. Tudo isso aqui é a palavra de Jesus. E ele deixou para mim e você. Quando ele esteve em cima da terra, ele caminhou por cima aqui e fez muito milagre. Ele fez cego ver, coxo foi curado. Irmãos, pessoas que estavam com demônios foram libertas. Irmãos, Jesus foi passando, Deus vivo, em cima dessa terra, fazendo tantos sinais, e uma grande multidão caminhava com ele, acreditava, mas uma grande multidão não acreditava que ele era o Deus vivo. Porque, tipo assim, como pode ser um Deus vivo que é dono de tudo e não tem uma casa para morar? Então não acreditava e falava que era demônios. Só que hoje, irmãos, antes ele falava só com o sumo sacerdote, só que hoje ele fala comigo e com você. Dentro da minha casa, Deus fala comigo. E Deus pode falar com você dentro da sua casa. Leia essa passagem. Medite nessa passagem. Se o teu nome ainda não está escrito no livro da vida, vai numa igreja e observa. E se não fizerem esse pedido, vá lá na frente e pede para aquela autoridade. E eu creio, irmãos, que há pessoas que vão ver esse vídeo, que o nome ainda não está escrito no livro da vida. Senão o Senhor não teria trazido ao meu coração para estar trazendo essa palavra. Certifique-se disso, porque os sinais da vinda de Cristo tá à mostra. Terremoto na Venezuela, terremoto agora há pouco aqui na Colômbia, né? Acho que o Brasil, mais aqui para o sul, o El Ninho, chuvas, forte destruição, pandemia. Olha, irmão, deu uma pandemia agora há pouco. Então, assim, são tudo sinais da vinda de Jesus.
Que eu e você venha observar as escrituras e fazer o que está na escritura. Tem muitos templos em cima da terra, mas não é todos que fazem o que estão na Bíblia. E se aonde você está não faz o que está na Bíblia, sai desse lugar e vai para um lugar. Eu sempre falo assim, ó, vai numa igreja, não naquela igreja mais próxima da sua casa, vai na igreja mais próxima da palavra de Deus, a Bíblia. Amém? Que o Senhor venha abençoar todo aquele que ouvir. Dê ouvidos, irmãos. Noé, por 120 anos, para concluir aquela arca, ele pregou que ia chover. E as pessoas não acreditavam. Nunca tinha chovido. A gente está pregando a vinda de Cristo. Como lá aconteceu na época de Noé, vai acontecer de novo. Se organize. Não gasta nada para pôr o nome no livro da vida. Começa a ler Bíblia e praticar. Amém? Que o Senhor venha abençoar a minha vida e a sua vida. Deus abençoe e a paz do Senhor.